Irmãos, abram as suas Bíblias comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Amém. Espera mais um segundo. Amém. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, gostaria de começar fazendo uma reflexão com cada um de vocês acerca de uma realidade extraordinária que é contida em tudo o que se manifestou no universo criado. Tudo que se manifestou no universo criado ou está revelando a Deus, ou está obscurecendo quem é Deus. Tudo, nós estamos falando sobre isso, tudo, ou está revelando a Deus, demonstrando a glória de Deus, demonstrando a justiça de Deus, demonstrando a pessoa de Jesus Cristo, demonstrando o nosso Deus triuno. Está demonstrando de alguma forma, ou está obscurecendo. O pecado, a nossa natureza pecaminosa, as pragas, as pestes, a morte, por conta do pecado, está de alguma maneira tentando obscurecer, tentando não deixar com que a gente veja. O rei desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não possam ver a Deus. A natureza pecaminosa que existe em nós obscurece a imagem de Deus em nós. Tudo, todas as coisas, ou elas estão mostrando, ou elas estão tapando. Não existe nada que é imune a essa realidade. A beleza não é imune a essa realidade. O pensamento, o entendimento, a filosofia não é imune a esta realidade. As construções dos homens não são imunes a esta realidade. Nenhum de nós aqui é imune a esta realidade. Ou nós estamos revelando a Deus, ou nós estamos obscurecendo quem é Deus na sua vida. Cada detalhe da sua vida ou revelou a Deus, ou obscureceu a Deus, ou foi uma obra vinda de Deus, ou foi obra do seu pecado. Tudo é assim. Tudo é assim. Desde que o pecado veio no mundo, agora nós temos uma briga, uma luta de revelações. Um tenta obscurecer, revelar o mal. Outra tenta revelar a Deus. E como eu disse, desde que o mundo foi criado, desde que o mundo
foi criado e o pecado entrou no mundo, Deus de alguma maneira tem sido obscurecido. Nós temos este grande dilema, esta grande questão a ser resolvida. Mas diante desta realidade, nos veio uma revelação totalmente perfeita, sem mácula, sem a possibilidade de corrupção humana, sem a possibilidade que alguma coisa do pecado obscureça algo disso, que é a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, da maneira com que ele veio, Jesus Cristo encarnado, ali estava a revelação perfeita. Quem vê a Jesus vê o Pai. É a revelação perfeita. Em Jesus nós temos a verdadeira revelação. O que a Bíblia faz? Revela Jesus. Demonstra Jesus. Para que vendo Jesus, nós possamos ver o Pai. Ela é a revelação perfeita, extraordinária, sem mácula. O pecado não conseguiu fazer com que Jesus obscurecesse nada. O pecado não conseguiu fazer com que Jesus tampasse nada. As tentações não conseguiram fazer com que nada do Pai fosse tapado aos nossos olhos. Tudo é visível. Em Jesus, tudo é visível, tudo é claro. Tudo é claro, nele não há nenhum problema. Poderia haver problemas na visão de quem olhava para Jesus. De olhar para Jesus e ainda não perceber que estava vendo o Pai. Poderia haver problema na visão de quem olhava. Mas não em Jesus. Ele era perfeito. Revelação perfeita, revelação sem mácula. Ver Jesus é ver de maneira tão clara, tão transparente, é uma lente tão boa, tão excelente, nos faz ver a Deus tão nitidamente, é revelado de uma maneira tão bela a Trindade, tão bela o nosso Deus, é revelado de maneira bela. Olhando para Jesus, se vê o Pai. É a revelação perfeita, irmãos. É a revelação perfeita. E diante desta realidade, de que ver a Jesus é ver o Pai, existe agora um desafio muito, muito grande a cada um de nós. Que a Bíblia, o tempo todo, nos manda revelar a Jesus, demonstrar a Jesus, chegar à estatura de varão perfeito e demonstrar a Jesus. Ela manda o tempo todo. Nós agora, a Igreja de Cristo, somos uma demonstração da pessoa de Jesus, uma proclamação de Jesus, para que as pessoas possam olhar também para o Pai. Mas diante desse desafio, nós chegamos em uma das doutrinas, ou vou dizer assim, em um dos ensinamentos mais bonitos da Bíblia, mais bonitos da teologia reformada, e você deve prestar muita atenção nisso. Escute, você deve prestar atenção nisso que eu vou dizer. Existe uma coisa que nos faz transcender esta ordenança que a Bíblia bate nessa tecla o tempo todo. Eu não trouxe todos os versículos, mas eu averiguei cada um deles enquanto fazia essa pregação. Aí eu tive que escolher o que eu achava que seria o mais adequado para essa pregação, mas aconteceu o tempo inteiro. E esse ensinamento é a nossa união mística com Jesus. Eu vou repetir. A nossa união com Jesus. A Bíblia nos ensina algo que talvez passou batido
aos seus ouvidos. Talvez não adentrou na profundidade devida no seu coração. E eu espero que você, a partir de hoje, nunca mais, jamais, deixe com que essa realidade fique obscurecida. Nós estamos unidos verdadeiramente com Jesus. Nós estamos unidos permanentemente com Jesus. Nós fomos unidos pelo poder do Espírito de Deus a Jesus. Jesus, ao ser pregado naquela cruz, ele não era simplesmente pregado no madeiro, mas cada uma daquelas estacas também penetrava o nosso corpo, porque nós tivemos Jesus pregado em nós. Jesus está pregado a nós. As suas mãos, as nossas mãos, os seus pés aos nossos pés. Jesus foi pregado em nós. Verdadeiramente. Não tem como tirar. Não tem como dividir. Não tem como. Jesus está profundamente ligado a nós, verdadeiramente, espiritualmente. Ele está unido. Não tem nada em você que você consiga tirar Jesus dali. Ele está ali, pregado, não só judicialmente, mas também unido judicialmente, mas também verdadeiramente. Não é só uma carta de representatividade que existe perante o Pai. Não é só, mas também, porque quando Ele olha para cada um de nós, Ele não olha para nós e olha para a carta, Ele olha para a carta, para o documento de Jesus, e quando Ele olha para nós, Ele torna a ver Jesus. Nós estamos unidos, agarrados, entranhados, totalmente, inseparavelmente. Na nosso ensino, sempre nós ficamos falando de coisas que não tem como a gente separar, não é? A gente fala, por exemplo, da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, que são pessoas mesmo, mas que estão juntas, eternamente, na mesma essência. É óbvio, não é. Nós não somos a Trindade, obviamente que não. Mas a ligação é tão extraordinária que mostra, que também revela a Trindade, que também demonstra Deus. Porque é uma relação, é uma união mística, eterna, indivisível, inseparável, de maneira que nós fomos eleitos em Jesus. Jesus habita em nós e seremos glorificados nele. Olha que interessante. E quando observamos isso, é algo tão bonito. É algo tão bonito. Porque Deus é imutável, e nós estamos eleitos nele desde antes da fundação do mundo, desde sempre. Por mais que nós só existamos agora, de alguma maneira nós já estávamos ligados a ele na eleição eternamente. Assim como estamos ligados a ele neste momento, estaremos ligados a ele eternamente. Estamos ligados, entranhados nele. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós, jamuzeiro brabo, fomos enxertados na videira. Estamos ligados a ele. Ligados. E quando o Pai nos vê, Ele olha para Jesus. Então, qual é o nosso
desafio: fazer com que, quando o mundo olhar para nós, o mundo também olhar para Cristo. Porque o Pai já está vendo. O mundo ainda não. O Pai já está olhando. Às vezes o seu irmão na sua casa ainda não. O Pai já está vendo, mas às vezes o seu colega de trabalho ainda não. O Pai já está vendo, mas às vezes os seus filhos ainda não. O Pai está vendo, mas às vezes o seu cônjuge ainda não. Esse é o nosso desafio. E este também é o desafio dessa mensagem esta noite. Então, perante essa realidade que nós acabamos de observar, eu gostaria de ler com vocês de novo o versículo. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você leu de novo? Com esse entendimento? Fica diferente, não fica? Fica diferente. Fica muito diferente. Agora nós percebemos os sofrimentos de Paulo, a vida de Paulo, a pregação de Paulo, a maneira tão poderosa com que Paulo vivia e a maneira tão extraordinária que Paulo pregava. Todas essas coisas não eram derivadas de Paulo, mas eram derivadas de Cristo. Não era por Paulo, por causa de Paulo, que ele pregava como pregava. Não era por causa de Paulo que ele vivia como vivia. Era porque Paulo estava intimamente, profundamente, misticamente ligado com Cristo. Paulo estava ligado, entrelaçado, unido com Cristo. Estava unido com Cristo. E por estar unido com Cristo, ele não estava manifestando as suas próprias obras ou pregando as suas próprias palavras. Ele estava manifestando as obras de Jesus e pregando as palavras de Jesus. Não vinha dele suas obras e nem tampouco as suas palavras. Não vinha dele, vinha de Jesus. E ainda olhando para esse texto, ele fala muito do sofrimento. Sofrimento que revela Jesus. Interessante, né? Fala do sofrimento que revela Jesus, da morte que revela a vida. Ele fala disso aqui. E nós conseguimos entender agora esses sofrimentos. Paulo não tinha um sofrimento qualquer advindo de um mundo caído. Vou repetir. O sofrimento de Paulo não era um sofrimento que qualquer pessoa na face dessa terra pode sofrer. Por quê? Porque o mundo é caído, corrupto e a morte está aqui. O sofrimento de Paulo não era derivado disso. O sofrimento de Paulo era derivado da cruz de Cristo. Ele já tinha assumido o seu papel de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ele estava unido com Cristo. Ele estava indo também. Então, o sofrimento de Paulo eram as marcas de Cristo. Você consegue entender?
O sofrimento de Paulo eram as marcas de Cristo, porque Paulo estava unido a Cristo, e por ele estar unido a Cristo, ele revelava Cristo, e Cristo sofreu até a morte, e morte de cruz. Paulo estava revelando o sofrimento de Cristo. E da mesma maneira que o sofrimento de Cristo era para trazer vida para nós, o sofrimento de Paulo era para gerar vida em nós também. Porque ele estava unido, é a união mística. Paulo aguentava prisões, humilhações, açoites. Por quê? Por quê? Porque ele era um homem extraordinário? Não, porque Cristo aguentou chicotadas, porque Cristo aguentou açoites, porque Cristo aguentou cuspe, e Paulo estava unido com Cristo eternamente, perpetuamente. Ele estava unido, entrelaçado, uma união mística que fazia com que ele passasse pelas adversidades, mas também fazia com que ele triunfasse pelas adversidades, porque da mesma maneira que Jesus venceu o mundo, a gente irá vencer, porque estamos unidos com ele. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é ele, está falando dele. Não, mas nós estamos unidos a ele, estamos juntos com ele, pelo poder do Espírito. Então, todas as coisas que observamos em Cristo, na vida de Cristo, nós precisamos de começar a observar também na nossa, porque Cristo está unido a nós. Cristo está unido a nós. Cristo está tão junto. E Paulo é um exemplo, né? Ele tem a ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele fazia essa imitação, mas não simplesmente como alguém que olha e imita e faz uma mímica, mas como alguém que, pelo poder do Espírito, Cristo habita nele. E a gente vai fazendo a mesma coisa, igual a ele, porque Cristo também habita em nós, pelo Espírito. Neste sentido, meus amados irmãos, nenhum sofrimento, nada do que nós passamos, nada que nós passamos e tudo que manifestamos, nada tem a ver apenas com a gente, mas tudo tem a ver com Cristo. Por que nós santificamos? Por que você tem uma vida santa e deve ter uma vida santa? Por quê? Por quê? Por quê? Algumas pessoas podem dizer: eu terei uma vida santa para alcançar a salvação. E elas estão erradas. Muito erradas. Redondamente erradas. Outras pessoas podem dizer que nós santificamos porque nós fomos salvos. E essas pessoas estão certas, mas eu gostaria de dar mais um passo com vocês. Sim, nós só podemos santificar porque nós já fomos salvos. Sim, tem a ver com a nossa gratidão. Mas a base de toda santificação não é a gratidão. A base de toda santificação é a união com Jesus. Então, hoje vamos melhorar um pouco mais essa resposta. Quando a gente for falar para as pessoas, estava legal o jeito, mas vamos falar assim:
eu me santifico, porque toda a obra de salvação, tudo que era de Cristo, agora está em mim, porque eu fui unido a Cristo. Por que você se santifica? Porque você está unido a Cristo. Porque a santidade de Cristo deve se manifestar na sua vida. Por isso. É por isso. Nós não nos santificamos, irmãos, como um ritual religioso. Nós não nos santificamos para alcançar a salvação. Nós não nos santificamos para conseguir uma bênção. Nós santificamos porque essa não é só o nosso dever. Isso é aquilo que está impregnado em nós agora. Consegue entender? Você santifica porque agora a santidade foi pregada em você, Jesus, pelo seu Espírito. Santifica porque Jesus agora está em você. Por isso. É por isso que nós conseguimos exercer os meios de graça, e pelos meios de graça a gente consegue santificar, mas a realidade é que a gente só consegue participar dos meios de graça porque estamos unidos misticamente ao Senhor. É por isso. Você santifica, irmão. Como que isso acontece? Porque Jesus está ligado a você. Por isso que existe santificação de alguém. É só por isso, irmãos. Não é por força sua, não é por nada, não é porque os presbíteros dessa igreja, eles sabem pregar, não é porque eu estou pregando, irmão, eu não consigo nem expressar direito. Nenhum dos presbíteros consegue. Na verdade, fazer essa pregação é difícil, porque eu acredito que os irmãos, os presbíteros, os irmãos aqui já passaram por isso. A gente lê um pouquinho, reflete, chora uns 20 minutos, volta. Pensa mais um pouquinho, tenta escrever, volta, senta, não consegue. E depois que a gente faz tudo isso, a gente pensa, nunca na minha vida que eu consigo comunicar isso aqui. Ela não é, Luiz? A gente fica chorando e fala, meu Deus, como eu queria pôr no coração dele esse negócio aqui. Como eu queria imprimir. Eu vou fazer o melhor que eu posso para revelar Cristo. Mas por causa de mim, do meu pecado, eu não vou conseguir perfeitamente, que só em Jesus, no próprio Jesus encarnado, a perfeição. Ele sim consegue colocar, imprimir. Então, nesse sentido, porque Jesus está ligado com nós participamos da dupla graça, a justificação e a santificação. Nós agora fomos justificados, mas porque Cristo está ligado a cada um de nós, nós também santificamos. A nossa pregação, irmãos, ela só é real e verdadeira à medida que ela está ligada intimamente a Cristo, a quem é Cristo, a revelação de Cristo. E quando cada um dos presbíteros ou cada pessoa prega a palavra de maneira fiel e verdadeira, na verdade é o próprio Cristo que está falando. Não é o poder da pessoa, não é a pessoa, mas a palavra pregada de maneira fiel é a própria palavra. É Cristo falando e não apenas uma pessoa. É por isso, irmãos, que pessoas são transformadas enquanto outras pessoas pregam. Elas são transformadas não pelo poder ou pela eloquência de alguém, não é pela quanto alguém estudou homilia, não é porque o David já ficou lendo um monte de vezes livro de homilia, que as coisas não tem nada a ver, não é porque o Rômulo estudou isso na faculdade, não é porque o David Oliveira, o Luiz estudam isso, não tem nada a ver. As pessoas se convertem
As pessoas são transformadas à medida que elas estão ouvindo a palavra de Cristo. Elas são mudadas, santificadas, elas são regeneradas à medida que elas não estão ouvindo as nossas opiniões, as nossas filosofias e os nossos pensamentos, mas à medida que elas estão ouvindo Cristo. Toda vez que eu conseguir pregar e o que sair da minha boca ser as palavras de Cristo a vocês, isso trará edificação. Toda vez que eu pregar e o que sair da minha boca for as minhas filosofias, isso trará destruição, ou a revelação, ou há algum tipo de entenebrecimento, de obscurecimento. Não tem outro jeito. Ou é Cristo falando, ou somos nós falando. Então a pregação fiel, irmãos, e ouça isso, ela é tão importante para uma igreja. Um ensinamento, uma doutrina correta é tão importante para uma igreja, irmãos. Não é porque essa igreja agora ela é intelectual. Não é por isso, irmãos. É porque agora essa igreja ouve Cristo. Porque agora Jesus está falando com essa igreja. É por isso, irmãos. Por nossa união com Jesus. Então agora, como nós estamos unidos com Jesus, olha que coisa. Ele nos empresta a sua voz, a sua palavra. Então agora, por meio de homens pecadores, como esses presbíteros são, Cristo fala com vocês. Por isso que a gente tem que orar, irmãos. Por isso que o presbítero, por isso que quando a gente vai falar em nome de Deus, tem que orar tanto. Porque, em nome de Jesus, né? Luiz, a gente fala em nome de Jesus. A gente fala em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele coloca a sua voz em nossos lábios para que a gente possa falar. Só que o perigo é a gente falar que foi a voz dele quando não foi a voz dele. O pecado está quando os pregadores falam que esta é a voz de Jesus, quando não é a voz de Jesus. E a bem-aventurança e a verdade, a graça e o poder e a unção está quando é Jesus falando e não as minhas filosofias ou pensamentos. Nós só podemos pregar porque estamos unidos a Cristo. Então Ele vai transformando o nosso entendimento a partir da própria palavra, para que a gente possa pregar. O nosso cuidado com o próximo. Nosso cuidado com o próximo não é uma obra nossa, mas é uma obra de Jesus. Muitas pessoas, às vezes, tentam ou pensam, intentam em seu coração se vangloriar por boas obras ou por coisas que fazem a outras pessoas. Elas, de alguma maneira, querem se vangloriar porque ela fez isso, ou ela fez aquilo, ou ela tem operado isso, ou operado aquilo. Ela tem ajudado fulano ou bertano. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é um cristão verdadeiro? Você foi selado com o Espírito? Foi? Deixa eu te contar uma coisa. O querer e o efetuar vem do Senhor. Todas as boas obras são as manifestações das obras de Jesus. Não das nossas obras. Das nossas obras só sai ira, dissolução, pecado, inveja, porfias, morte. O cuidado verdadeiro vem de Jesus. Todas as boas obras que nós podemos praticar são as obras de Cristo. Somos de fato nós que estamos praticando, mas é de fato Cristo que está praticando. Deu para entender? Não? Tá bom. Ao mesmo tempo que somos nós, na nossa pessoalidade, estamos praticando, ao mesmo tempo, por estarmos unidos a Cristo, é Cristo operando em nós. Foi Cristo movendo o seu coração quando você se comoveu pelo seu próximo. Foi Cristo usando as suas mãos quando elas entregaram a cesta básica para o seu próximo.
Foi Cristo tomando a sua mente quando você teve o plano de como conseguir essa cesta básica para Ele. Foi Cristo. Foi o poder do Espírito. Foi Ele. Aí você quer fazer uma coisa e falar, vangloriar. A obra não é sua, meu amigo. A obra não é sua, minha irmã. Se você é um crente verdadeiro, você acaba de demonstrar a Cristo e a obra de Cristo. A glória é dele. A honra é dele. O poder é dele. Mas que bom que você conseguiu demonstrar a Cristo. Mas que excelente que você conseguiu. Esse é o objetivo da coisa. O objetivo é esse mesmo. Mas não tem do que nos gloriarmos, a não ser em Cristo. Não existe nada. Como quando nós exercemos o cuidado com cada pessoa, quando nós praticamos o bem na sociedade, quando você é um bom funcionário, quando você é um bom aluno, sabe? Quando você é um bom empresário. Você só é desta maneira, não porque você é bom, mas porque você está unido a Cristo, e você está revelando a Cristo, as obras de Cristo. Estamos apenas revelando a Cristo. Nós estamos apenas revelando a Cristo com o nosso cuidado com a igreja. É apenas Cristo discipulando a sua igreja. Quando a igreja está se discipulando, não são pessoas apenas se discipulando ou se edificando, não é apenas isso, mas é Cristo discipulando cada um de nós. É por isso que a gente tem que estar com o ouvido bem aberto para o nosso irmão, porque vai ter hora que é Jesus falando. Seja aberto, seus olhos têm que estar atentos, seus ouvidos têm que estar, totalmente atentos. Por quê? Porque Cristo usa a igreja para discipular as pessoas. É assim. Não, irmãos, não é apenas chatice de alguém, não é isso. Pode ser, no seu entendimento, pode ser chatice, mas é a chatice de Cristo, é a preocupação dele, ao seu entendimento. A gente é chato mesmo, irmãos, mas o discipulado, o puxão de orelha, é o próprio Cristo manifestando isso. É Ele, discipulando, te dando bons conselhos. É Ele. Porque a gente precisa de estar ligado à igreja, irmãos. Porque Cristo utiliza a igreja para discipular as pessoas. Ele não vem e para na sua frente. Não. Ele envia alguém até você para te dar um conselho a partir de uma mente sábia e transformada. Para te exortar, para te disciplinar. Quando, irmãos, cada um dos louvoristas vem aqui, eles não fazem isso por causa deles, mas eles fazem isso porque Cristo está unido a eles. É por isso que é possível louvar. É por isso que cada um de nós participa, porque estamos todos unidos juntamente a Cristo. Nós somos na nossa união com Cristo. Então nós podemos louvar, exaltar, glorificar. Quando os presbíteros, eles conduzem a igreja, se eles fizerem isso de uma maneira bíblica, quem está conduzindo é Cristo. É a maneira que Cristo conduz a sua igreja.
assim. Quando os diáconos vão às casas, é Cristo indo às casas, é as obras de Cristo sendo manifesta. É assim, é desta maneira. A gente espera Cristo de tantas formas. A gente espera Cristo nos sonhos, a gente espera Cristo em revelações, nós esperamos Cristo de maneira extraordinária, quando na verdade Cristo se manifesta o tempo todo através de sua igreja. Ele comunica, ele faz obras, ele faz maravilhas, ele faz prodígios. A Bíblia nos diz o seguinte, é Jesus falando, olha, vocês irão fazer obras maiores que a minha. E de fato, após Pentecostes, o Evangelho ele tem uma expansão extraordinária. Coisas que não aconteceram no ministério de Jesus, depois do Pentecostes começa a acontecer. E vai avançando, avançando, avançando até os confins da terra. Isso é porque você é maior que Cristo, irmão? Não, irmão. Isso é porque Cristo está ligado à igreja. E quando ele fala isso, na verdade, nós devemos entender à luz de toda a Escritura. É o próprio Cristo que estará operando as suas obras através da igreja, de cada um de nós. É as obras de Cristo sendo manifestas pela igreja. Por isso são tão grandiosas. Não porque a gente é grandioso, mas porque Cristo está ligado a cada um de nós. Então agora é Cristo não só trabalhando uma pessoa na Judéia, mas é Cristo trabalhando em cada ponto desse planeta através de cada cristão. É Cristo operando através de cada um de nós. É por isso a obra é tão grande. Por isso chama tanta atenção. Por isso é tão triunfante. Porque agora Cristo está operando através da igreja no poder do Espírito em todo o mundo. Não tem um momento de dormir ou de descansar, sabe? Não tem mais. Não tem. Não tem agora o barco, porque um está dormindo, outro está acordado. Um está no Brasil, outro está nos Estados Unidos. Um está no Japão, o outro está na Índia. Mas tem uma coisa que todos estão unidos a Cristo. E todos aqueles que estão fazendo de maneira fiel, estão manifestando as obras de Cristo, falando em nome de Cristo. É Cristo sendo revelado. É Cristo sendo revelado. Eu já estou chegando ao final. E já gostaria de convidar os irmãos do louvor. Irmãos, cada coisa que nós fazemos na casa do Senhor, cada uma delas, quando fazemos verdadeiramente, nós estamos revelando a Cristo, porque são as obras de Cristo. E a partir deste momento, eu gostaria de te fazer uma pergunta que não deve ser respondida a mim, mas deve ser respondido com sinceridade a você mesmo. Quando você olha no espelho, você só vê a você mesmo ou você consegue observar a Cristo? Quando você olha no espelho, você enxerga, no meu caso, David, com suas teimosias, com suas questões, com suas loucuras, ou você, ou no meu caso eu posso observar a Cristo. E diante disso vem a próxima pergunta. Se você consegue observar a Cristo, no sentido que Jesus Cristo está sendo revelado em você, o quanto está obscurecido, o quanto está nublado,
o quanto está apagado, porque nós estamos em um jogo da revelação. Ou Deus está sendo demonstrado, ou Ele está sendo obscurecido, ou Ele está sendo tampado. E assim é na nossa vida. Quando nós olhamos no espelho, terá Cristo sendo demonstrado, mas eu sou capaz de apostar que tem partes tão obscurecidas, tem parte que o foco não está pegando. Mais cedo os meninos estavam aqui: David, eu estou querendo embaçar atrás de você, a gente tem que alcançar o ângulo certo das coisas aqui, porque vai desfocar. Às vezes quando nós olhamos, dá para perceber, sabe, que a imagem ali é de Cristo, mas está desfocado, está tampado, está nebuloso. O nome disso é pecado, meus irmãos. O nome disso é iniquidade. Que tapa a Deus é o pecado, é iniquidade. É isso. É isso que tapa. Não tem outra coisa, irmãos. Não tem. Alegria, tristeza, morte, vida, nada. Distância, profundidade. Cima, baixo. Baixo, cima. Nada. A única coisa é o pecado. E a nossa reflexão essa noite é: nós estamos conseguindo revelar a Cristo verdadeiramente? Quando nós olhamos no espelho, nós estamos conseguindo ver a pessoa de Jesus? Estamos ou não? E nós estamos perante uma realidade que é o seguinte, e pode ficar sob os seus pés, eu estou realmente no final. É possível, irmãos, que você possa viver, é possível que você possa ser um cristão, é possível que você possa ser uma nova criatura regenerada, que você possa ser de fato parte da igreja invisível de Deus. É possível que você possa ser tudo isso e não demonstrar a Cristo. É possível. Existe algum crente que não demonstra Cristo e as obras de Cristo? É possível, irmãos. Sabe por quê? Porque Cristo gostava tanto da oração. Cristo gostava tanto de falar ao Pai. Você odeia. É possível Cristo habitar em você e você odiar falar com o Pai? É possível. Você está ligado a Cristo verdadeiramente, você odiar falar com o Pai? Cristo, irmãos, Ele amava meditar na lei de Deus, Ele falava sobre ela, Ele pregava sobre ela, Ele evangelizava, estava na sua boca o tempo todo, as palavras de Deus estavam na sua boca o tempo todo. Ele gostava tanto, Ele gosta tanto. É possível, irmãos, de alguma maneira, que a gente possa realmente ser um salvo, ligado a Cristo, que não tem vontade nenhuma de fazer a coisa que Jesus mais gostava? Será que tem como? Você está ligado a Jesus, sendo que você não gosta das coisas que Ele mais gostava na vida. Quer falar com o Pai e falar do Pai. Tem como isso? Tem como? Fala com o Pai, mas Jesus está ligado a você como? Você não fala do Pai, mas Jesus está ligado a você como? Como Jesus habita em você? Como? Como? Irmãos, e sabe qual que é a realidade? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os presbíteros estavam conversando essa semana sobre, será que tem como? Um cristão que não dá fruto? Será que tem como? E a verdade é o seguinte, não tem como. Porque dar fruto, irmão, é revelar Cristo. Porque dar fruto é revelar o Senhor. E não tem como um verdadeiro cristão não revelar o Senhor, não demonstrar o Senhor. É impossível. É impossível. E mediante isso,
eu gostaria que vocês orassem comigo. Orassem pedindo uma coisa. Gostaria que vocês orassem comigo pedindo uma coisa. Que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Que Ele venha aparecer. Que Ele venha aparecer. Porque se estamos ligados a Cristo, nós iremos morrer para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que Tu és. Pai, o Senhor nos deu o Seu Filho e uniu o Seu Filho misticamente a cada um de nós. Você uniu o Seu Filho à Sua igreja, meu Deus. E se estamos unidos com Cristo, ó Deus, nós devemos manifestar a Cristo. Manifestar a Cristo, ó Deus, da melhor maneira que a gente consiga. Manifestar a Cristo, ó Senhor, da maneira mais perfeita que a gente consiga, meu Deus. Nós devemos abandonar o nosso pecado para nos conformar à imagem do Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja revelado através de nós, a sua igreja, que a igreja possa revelar a Cristo, que a Corandeu e cada um que está aqui, e cada um dos membros que está aqui, ó Deus, possa demonstrar, meu Deus, a Cristo Jesus. Que Jesus, meu Deus, possa ser aquele que está em nós, mas também possa ser aquele que está revelado em nós. Que o nosso ego diminua, ó Senhor. Que o nosso pecado diminua, ó Senhor. Que o nosso eu diminua, ó Senhor. Para que Jesus cresça e apareça e transborde em cada um de nós, ó Deus. Pois estamos ligados a Jesus. Pelo sangue, pelo corpo, nós estamos ligados a Jesus, pelo poder do Espírito, nós estamos ligados a Jesus eternamente. Não tem como retirar. Não tem como tirar de nós o Filho, não tem como separar de nós. Ele está unido às nossas juntas, Ele está unido à nossa medula, Ele está unido à nossa alma, Ele está unido em nosso coração, Ele está unido à nossa mente, Ele está plenamente, totalmente unido a nós, e nós queremos revelar a Cristo. Senhor, essa igreja clama essa noite. Faça com que sejamos verdadeiramente unidos a Cristo e que demonstremos a sua glória. Amém.